Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Herbert, bem-vinda, Graziela, bem-vinda, Ivanilda. Eu sou o Fábio Júnior. Eu vou apresentar para vocês a experiência exitosa do município de Teixeira, Paraíba, com relação ao resultado do Previne Brasil. Nós colocamos aqui o Q3 de 2021, mas esse resultado ainda não saiu oficialmente. O que nós calculamos para vocês foi um resultado preliminar, mas que, com base nesse preliminar, a gente espera acertar o definitivo. O definitivo, com certeza, deve ser bem melhor do que esse preliminar que nós estamos trazendo. Então, à medida que nós conversarmos sobre o conjunto de dados que serão apresentados, vocês sintam-se à vontade para fazer complementações, trazer falas, experiências, trazer trazer o dia a dia de vocês, o corre. Tem até uma hashtag que diz quem vê close não vê corre, né? Então, o que vocês puderem contribuir com relação à experiência que vocês desenvolvem na atenção primária, a parte de imunização é muito bom, porque outros gestores vão ver essa experiência exitosa de vocês, outros profissionais também vão acompanhar isso, essa apresentação ela vai ficar divulgada nos canais de comunicação da Biatic, nosso Instagram e nosso YouTube também. Claro. Às vezes é difícil entender o que é Previne Brasil, então nós comparamos o Previne Brasil com uma pizza, para facilitar mais. E esse azul aqui são as ações estratégicas, ele é maior. Depois nós temos o verde, que representa a captação ponderada, e nós temos esse laranja, que representa o pagamento por desempenho. Então, hoje, o Previne Brasil ele se resume a esses três itens, onde, dentro de cada um desses três itens, o Ministério da Saúde envia recursos federais para os municípios. Vamos começar fazendo uma interpretação dos dados da captação ponderada, ou seja, dos cadastros de Teixeira. Então, vejam só. Quando foi em dezembro de 2020, o município tinha cerca de 14.500 cadastros. Para abril aumentou, para agosto aumentou mais ainda, e agora em novembro esse valor subiu para 16.213 cadastros realizados. Então, sempre tem essa melhoria. O importante aqui é dizer para vocês que para cada nova pessoa cadastrada no município, então, nós temos aquele recurso de R$ 50,50 por ano. O município cadastrou a mais, até o momento, 965 pessoas, porque pelo IBGE, o município tem 15.248. Mas pela quantidade de cadastros feita até o momento, o município cadastrou a mais 965. Pelas regras atuais do Previne, porque o indicador sintético final é maior que 7, então esse excedente aqui o município vai receber. Se o ISF, que é o indicador sintético final, for menor que 7, então o município não receberá o que passar do parâmetro do IBGE. Então, Teixeira, nesse último ano, no ano de 2021, empreendeu um esforço muito interessante, uma estratégia muito interessante a partir da equipe gestora, e conseguiu qualificar esse cadastro com o passar do tempo. E nós vamos ver que isso vai refletir no aumento do recurso que entra mensalmente. Um outro ponto importante tem a ver com o critério de ponderação. Dentro dos cadastros tem um grupo de pessoas que são consideradas pessoas com critério de ponderação. Por exemplo, as crianças, os idosos, pessoas com Bolsa Família, pessoas com BPC, aposentados até 2 salários mínimos e pensionistas. Essas pessoas compõem um grupo ponderado e enquanto o Ebert, digamos assim, o Ebert não é cadastrado em Teixeira, mas imagina que seja, ele tem uma saúde de ferro, não se enquadra nos grupos, então o valor para ele vai ser R$ 50,50. Essas pessoas que se enquadram no critério de ponderação, elas têm 30% a mais, vai para cerca de R$ 65 mais ou menos. Então, não basta cadastrar, é importante cadastrar e cadastrar de forma qualificada,
porque isso faz com que, dentro do grupo populacional que já está cadastrado, o município tenha um aumento das pessoas que se encaixam no critério de ponderação. E, com base nisso, esse valor sobe e o recurso da captação ponderada do município também sobe. Em resumo, se o município deseja fazer um cadastro qualificado, basta cadastrar todas as pessoas com o CPF. O CPF está instituído atualmente como principal documento de identificação do cidadão para registro clínico e para cadastro na atenção primária à saúde. Isso foi definido em uma portaria no mês de setembro, mais ou menos, desse ano, que passou, 2021. Não é uma obrigação. Trabalhar com o Cartão Nacional de Saúde também dá certo, só que o problema do Cartão Nacional de Saúde é que ele existe aos montes para uma pessoa. E o CPF, geralmente, existe só um CPF por usuário. Então, saiu essa recomendação para priorizar o CPF. CPF em primeiro lugar, Cartão Nacional de Saúde em segundo lugar, a partir de agora. Aqui nós temos o resultado do esforço que vocês fizeram com relação à captação ponderada. Então, o município tinha 6 equipes, aqui aumentou para 7 equipes, e aumentou em setembro. Pode-se pensar, então, Fábio, o valor aqui aumentou porque aumentou a quantidade de equipes? Não. O valor aqui aumentou porque qualificou-se mais e melhor o cadastro. Então, enquanto em maio, eu marquei maio aqui, porque maio é o primeiro mês do segundo quadrimestre do ano. E marquei setembro, porque é o primeiro mês do terceiro quadrimestre do ano. Então, saltou de 109 para 132. E continuando com esse trabalho, saindo agora o resultado do terceiro quadrimestre 2021, que deve sair até o final do mês de... Só um minuto. Deve sair o resultado até o final do mês de janeiro de 2022, então esse valor vai melhorar ainda mais. O município começou aqui no início com 106 mil em janeiro e está terminando o ano de 2021 com 132 mil. Então, olha o avanço que se teve só porque o município qualificou os cadastros. Ô, Fábio, eu imaginava, é tanto que saiu agora um novo instrumento de financiamento, porque eu achei que foi muita coincidência. Assim que sair, que a equipe foi homologada, ter esse aumento de recursos, né? E eu imaginava que deveria ser por conta da equipe, mas realmente foi por conta porque houve a mudança de quadrimestre e aí foi identificado esses cadastros. E o que é que o município recebe a mais, fazendo uma pergunta fora indicador, o que é que o município, afinal de contas, o que é que o município recebe a mais por uma equipe homologada? Por mais uma equipe? Nesse caso, nós vamos precisar fazer uma conta. O município tinha 6 equipes. Qual é a tipologia? A tipologia do IBGE do município de Teixeira. Qual é o que, Fábio? A tipologia do IBGE do município de Teixeira é rural adjacente. Rural adjacente. Então, a quantidade de pessoas por equipe rural adjacente é 2.750, não é isso? Então, vamos fazer 6 vezes 2.750. Vou pegar aqui a minha calculadora. Seis vezes 2.750 dá 16.500. Eu vou voltar um pouco aqui para a gente ver o teto do IBGE. Ou melhor, vamos olhar quanto o município cadastrou. 16.213. Então, com 6 equipes, o município consegue naturalmente receber o recurso de até 16.500 pessoas. Agora, vamos imaginar que o município tivesse 20 mil pessoas.
Então, considerando o critério rural adjacente, a tipologia, então, esses de 16.500 para 20.000, tem aí 3.500, não é isso? Então, por essas 3.500, o município não recebe, porque ele não teria equipe para cobrir. Então, a gente faz essa conta assim, a gente pega a quantidade de pessoas por tipologia, multiplica pela quantidade de equipes e olha esse total populacional. Depois a gente olha quantas pessoas foram cadastradas. Se o número cadastrado, então o número do IBGE, for menor ou igual a essa parte, está ótimo. Agora, se for maior do que isso, então o município não vai receber essa diferença e precisa cadastrar uma outra equipe. Então, a sétima equipe nos ajuda a ter o direito de mais cadastros. Isso, porque vocês estavam bem no limite, né? E com certeza o município vai aumentar. Então, com 7 equipes, dá para se chegar aí a cerca de, vamos lá, 7 vezes 2.750, 19.250 pessoas. Então, dá para chegar. Ou seja, o município de Teixeira já se antecipou. Então, já prevendo que a população com certeza aumenta e aumenta mesmo. O município já implantou essa nova equipe, já se antecipou e agora o município tem condições de atender até esse total de 19.250, considerando... Agora, Fábio, ela é uma equipe de zona rural. Tudo bem, não tem problema. Inclusive numa área, né, de assentados. Aí esse trabalho a gente também pretende executar lá, né, essa questão desse melhoramento aí nos cadastros, né? Por se tratar de uma população de assentados, o recurso, né, per capita é maior também. Então, a gente pretende otimizar, junto com a equipe agora no ano de 2022, exatamente se voltar, né, para esses cadastros aí, para ver se a gente consegue ainda mais aumentar o recurso. Com certeza vão conseguir, por causa que ainda existem mais pessoas para serem cadastradas no município e o cadastro também precisa ser qualificado. Então, isso é um trabalho incessante que vocês, com relação ao cadastro, a gente observa que o município já fez cerca de uns 90% da qualificação. Então, esses 10% que está faltando ser qualificado, ele vai melhorar cada vez mais o recurso. E falando de recurso federal, todo recurso que deixa de entrar é ruim. Então, a gente pensa na maximização. O que o município precisa fazer para maximizar os recursos da captação ponderada? E vocês dão aula com relação a isso. Aí, em Teixeira, vocês são exemplo com relação a essa parte de melhorar o cadastro, de organizar aquela infra que vocês têm. Então, eu gostaria... Sim, inclusive sobre cadastros, o SOS Feedback vem nos auxiliando de uma forma excepcional. Por quê? Porque ele nos dá aqueles cidadãos que estão sem CPF. Identificar isso no PEC é mais complexo, né? É mais dolorido, precisa você... Eu não sei nem se há condições, eu nunca nem vi nenhum relatório sobre isso. Mas o SOS Feedback nos dá esse subsídio onde a gente, para você ter ideia, a gente tinha cerca de uns 600 cadastros sem CPF, e aí já vem diminuindo isso mensalmente. A gente conseguiu trabalhar isso nesse último quadrimestre, e já vem diminuindo muito essa questão dos cadastros sem CPF, que, como você disse, ajuda a melhorar a qualidade do cadastro, né? Além disso, falando um pouco de cadastro, para você ter uma ideia, nós conseguimos identificar, através do SOS Feedback, mais de 6 mil cadastros duplicados no começo, logo quando foi instalado o sistema, certo? Hoje pasme, a gente tem, eu olhei hoje, a gente tem de 7 a 9 cadastros duplicados.
Ou seja, os cadastros duplicados estavam atrapalhando de uma forma que a gente não ia conseguir nunca o atendimento adequado, por exemplo, a uma gestante ou hipertenso, porque o profissional registrava talvez no cadastro errado e o correto ficava sem registro, né? Então, as próprias equipes já estão aptas para isso, inclusive é um pensamento. Nós já temos isso já está sendo utilizado, mas fortalecer mais ainda o nosso núcleo de cadastro com os agentes e com os servidores da Secretaria de Saúde. Então, inclusive, Ivanildo está até pretendendo investir, né, em equipamentos para isso aí, não é, Ivanildo? Você pode até falar melhor sobre isso. Com Ivanildo. certeza, com certeza. Isso é nossa meta agora para o ano de 2022 é exatamente, né, fortalecer esse núcleo de cadastro, né, para as equipes de saúde da família, em especial para os agentes comunitários de saúde também, exatamente para que a gente possa otimizar e maximizar, né, os recursos federais, né, que nos esperam, se Deus quiser, qualificando nossas equipes e dispondo de estruturas, né, necessárias para que eles possam trabalhar no dia a dia. Então, o núcleo foi pensado por nós, né, Herbert, e agora no ano de 2022, a gente pretende sim investir assim, e cair com tudo, para que a gente possa melhorar e avançar cada dia mais. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom isso. Graziela. Graziela levantou. Sobre os cadastros duplicados, né, que a Herbert falou. Ao início da gestão, a gente sofreu muito, muito mesmo com os indicadores, pois a gente não conseguia atingir a meta de forma alguma. Era muitos cadastros mesmo duplicados. Quando iniciou, né, para tirar essa duplicação desses cadastros, ajudou bastante. Aí que os indicadores começou mesmo a subir, porque estava sem condições de trabalho. O cadastro ele é a base. Então, quando trabalha o cadastro, você consegue preparar ele para os demais passos. No caso, a assistência, o registro clínico qualificado, ou seja, sempre trabalhar o cadastro. Não tem como trabalhar o cadastro em primeiro lugar e depois trabalhar as outras ações, e isso precisa correr em paralelo. Então, a estratégia que vocês utilizaram foi muito boa, de trabalhar isso em paralelo e continuar com essa ação. E o cadastro ele tem um efeito colateral que dificilmente a gente vai ter um cadastro que seja unificado sempre, não vai. Porque antes do documento de identificação, nós temos a necessidade de atender o cidadão. Então, se uma criança chega e ainda não tem o documento e precisa tomar a vacina, ela deve receber a vacina. E nós temos hoje dificuldades com os cartórios em fazer esse registro em tempo, quando a maternidade ou então outros estabelecimentos que fazem parto já tinha dentro do estabelecimento esse serviço, então facilitava mais, mas com a pandemia esse serviço ficou. Eu não sei por que não se usa o meio virtual para fazer isso. Qual é a dificuldade que tem? Eu não entendo ainda. Porque o registro, os cartórios ainda não modernizaram a estrutura, a forma de fazer esse registro, porque a gente tem relatos de pessoas que passam 2 meses sem um documento de identificação. E ela está recebendo assistência, principalmente as crianças recebendo a vacinação. E se não registrada, a gente tem esse impacto negativo. Graziela?
Ô, Fábio, só para relatar um pouco, a gente está com. Agora, houve uma mudança no cartório. Antes, estava saindo o, o registro de nascimento da criança junto, já vinha a numeração do CPF. Então, ajudava muito na hora de a pessoa ir fazer o cartão SUS, certo? Mas agora, houve uma mudança lá no cartório, certo? E houve uma mudança no cartório e aí não está fazendo mais essa atualização. Então, a gente começar a trabalhar com isso aí, até vou fazer uma visita até no cartório para ver o que está acontecendo, porque o primeiro cadastro já saindo com o CPF é muito importante da criança, não é isso? Com certeza. Isso mesmo, como você falou, Fábio, a questão das crianças que ficam muito tempo sem documento, a gente sofre muito. Sempre fica em vermelho para a gente. Eu tenho algumas que sofrem com essa questão. Às vezes, pai que está no presídio não consegue fazer registro. Então, isso é um ponto negativo, realmente. Pronto, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos falar dos indicadores de desempenho. Nós temos um fato que foi publicado no mês de agosto desse ano. Herbert, ele tinha uma preocupação por causa do resultado que saiu em abril, e nós fizemos uma análise mais profunda dos dados de Teixeira e dissemos que Teixeira com certeza teria resultado positivo, resultado bem melhor em agosto. E nós fizemos essa publicação no Instagram da Biatic no dia 16 de agosto. E entre os municípios que a gente escolheu estava Teixeira, porque como podemos ver, o trabalho em Teixeira começa aqui no mês 2 de 2021 e rapidamente o município melhorou esse vermelho, que é a parte de consultas odontológicas. Demorou mais um pouco, também avançou em diabetes, HIV e sífilis, ou seja, ele conseguiu avançar quase todos os indicadores, exceto o indicador de hipertensão arterial e o indicador de citopatológico. Então, com base nesses dados, nós dissemos, olha, Teixeira vai ter um resultado bem mais interessante em agosto de 2021 do que o que aconteceu em abril. Era uma preocupação que ele tinha muito forte, porque a nota de abril foi uma nota baixa, uma nota que ficou abaixo de 5. Então, nós colocamos Teixeira nessa lista. E nós vamos repetir essa mesma experiência hoje, só que hoje nós vamos mostrar para vocês qual vai ser, mais ou menos, a previsão da nota do indicador sintético final. Esses são números que mostram o resultado de Teixeira. Então, Teixeira chegou a 8,08, essa é a nota atual de vocês, em agosto, Q2 de 2021. Esse foi o resultado de abril. Então, de abril para agosto, vocês cresceram mais de 150%, saíram de 3,17 para 8,08. Então, o município teve, em termos de gráficos, ele vinha com essa opção. E é interessante que, na época, quando conversávamos aqui na nota de abril, Herbert, bem otimista, disse, Herbert, tem aí 8 meses que não faz parte do trabalho que a atual gestão vem desenvolvendo. Então, calma, não tem esse otimismo todo. E quando saiu a nota, a gente viu que o resultado ele segue a série histórica. Então, como essa série histórica mudou de sentido, ela cresceu, agora essa reta está crescendo, então ela vai tender a crescer mais ainda. Fábio, com o evento de abril, realmente foi um aprendizado importante para a gente, porque uma definição dos indicadores um indicador, muitos deles não são imediatos. Ele é uma gestação. A gente pode comparar com a gestação. Literalmente, né? Porque Graziela está aqui,
ela não fazia parte da equipe de enfermagem da outra gestão, mas em reuniões que nós fizemos, após esse resultado do quadrimestre, inclusive você quem me deu a luz para a gente analisar os dados de gestante, né? Vamos pegar os dados de gestante, como foi a assistência, porque não é gestor, sai o nome da gestante que foi assistida, se teve assistido ou não. Então, o que é que aconteceu? A gente observou que as enfermeiras, elas não tinham conhecimento de como fazer o registro adequado para o indicador, né? Para o indicador e o registro adequado no PEC também. Então, o que acontece? A gente fez um comparativo. Nós pegamos cada gestante e analisamos ela. Veja aqui, assistência em janeiro, ok, assistência em fevereiro, em março ela teve a criança, encerrou a gestação. Sim, nós tínhamos esses 3 meses de assistência, mas cadê os outros do ano passado, de 2020, no caso? Né? Não existia. E aí as meninas me disseram, mas a gente atendeu elas. Tem aqui o cartão de vacina físico, né? Ou o cartão da gestante físico. Sim, mas não estava inserido no sistema. Não estava adequadamente inserido no PEC. Então, foi aí onde a gente identificou, certo? Foi uma grande experiência, porque o indicador ele não é imediato. Precisa um árduo trabalho, né? E precisa, como você diz, uma série histórica para isso aí. Ivanilda, Graziela, vocês desejam comentar? Eu lembro dos desfechos das gestantes. Eu lembro muito bem. Eu peguei mulheres que o filho tinha, acredito que mais de 10 anos, e ainda estava no sistema como gestante. E assim, a importância da gente entender, né, que a gente tem que qualificar as equipes para que a gente tenha resultado positivo. Seja o resultado qual for que a gente queira obter, né? A gente tem que qualificar as equipes, a gente não vai obter resultados satisfatórios sem uma qualificação. E isso aí foi realizado, né, pelo município. Capacitação, né, isso, Herbert. E entender também que os indicadores, eles são contínuos, né? Então, essa questão de não ter tido, né, no início de 2021, né, uma continuidade, o erro dos registros também, tudo isso interferiu, né, no resultado do primeiro quadrimestre. Então, a gente entende que, infelizmente, não houve uma continuidade, né, na assistência e nos registros, e havia também essa questão dessa deficiência, né, na qualificação das equipes. Então, a gente tentou, assim, focar nas fragilidades, para que a gente pudesse obter resultados satisfatórios. Exatamente, Ivanilda. Inclusive, adotando o sistema de educação permanente que o próprio Feedback nos dá, porque quase todos os dias são muitas dúvidas que são tiradas, né? Inclusive por o nosso xará Renato, né, lá da IWAT, que inclusive, Fábio, está de parabéns o treinamento dele. Realmente nos ajuda muito, muito mesmo. Ele, esses dias, mandou um relatório de como foi toda a produção do ano de 2021, várias dúvidas, coisas muito complicadas inclusive o CPF da mãe está com o do filho para desenrolar tudo isso. Primeiro passo, identificando através do SOS Feedback, e aí a gente, com a ajuda do suporte, fazendo esse melhoramento, né? Inclusive, todos os quadrimestres a gente tem reunião, Ivanildo já autorizou a reunião desse quadrimestre, será de terça agora a 8 dias, né? Então, muito importante isso daí para todos os profissionais e para a gestão também, e os usuários. A gente trabalha muito com esse apoio, esse suporte, essas explicações
porque temos, às vezes, o pensamento de que esses indicadores são triviais e não são triviais de compreender, de pôr em prática. Acontecem muitas reuniões em que nós temos um mediador à frente, uma turma de, às vezes, 50, 200 pessoas em uma sala, e ele faz o que a gente chama de aula expositiva. Ele vai lá e expõe um conteúdo, ele expõe um conjunto de informações. Mas quando vamos para a prática, é completamente diferente. Então, para a gente trabalhar Previne Brasil na prática mesmo, a gente conta com o Renato e também outras pessoas que ficam disponíveis para tirar as dúvidas. E é tão interessante como essas dúvidas elas vêm de forma diferente, de municípios diferentes, ou até de forma diferente de equipes do mesmo município. E nós focamos muito na equipe, porque geralmente o Previne Brasil trabalha-se a gestão municipal. Não tem treinamento de Previne Brasil para os profissionais. Chega para os profissionais e diz assim, olha, vocês já sabem, isso aqui é acompanhamento de hipertensão, diabetes, enfim, mas é aquele médico que nem usa um computador direito? E aquele enfermeiro que não tem muita habilidade, como é que fica? Se não tem tempo para parar um pouco e ler. Então, a gente faz muitas simulações, geralmente nos reunimos aqui na Biatic uma vez por semana, simulamos muito bastante, que é para os meninos que estão nesse apoio conseguirem dar uma resposta simples e rápida para aquele problema que às vezes parece complexo. Então, essa ideia de trabalhar a ferramenta junto com esse apoio, esse suporte, tem surtido resultado, porque a gente consegue responder aquela dúvida que o profissional ou a equipe tem no tempo mais oportuno. E se não tiver a resposta ali na ponta da língua ainda, nós levamos isso para uma discussão, discutimos a melhor forma, simulamos dentro dos sistemas para saber como é que aquele problema pode ser resolvido e depois levamos para vocês essa resposta. Vamos avançar mais um pouco. Da mesma forma da captação ponderada, qual o impacto desse trabalho que vocês fizeram nos indicadores? Vejam só. O Ministério da Saúde repassa mensalmente para o município cerca de R$ 22.500. Esse é o valor total, isso é pagamento por desempenho. Como o município aumentou mais uma equipe, Heber, e essa equipe vai ser homologada, credenciada, custeada, então esse valor ele vai subir mais 3.225, então deve chegar aí a cerca dos 25 mil a partir dos próximos quadrimestres. Por causa que essa conta ela estava sendo feita com base em 6 equipes e o município agora tem 7 equipes. Ô, Fábio, mas no caso ele já subiu, ele era 19 mil e passou para 22 mil. Ele era 19 e passou para 22. Isso, subiu exatamente esses 3 mil e pouco que você falou. Pronto, então ele vai ficar nesse 22 aqui. Vamos lá, porque a equipe já foi homologada, não é isso? Exato. A partir do mês de setembro já entrou... 7 vezes 3.225. Ah, verdade. Essa conta já está sendo feita com base em 7 equipes e não mais em 6. O Ministério da Saúde, ele vem pagando um valor chamado de adicional de 100% dos indicadores. O que isso significa? É um valor que você não tem direito porque a sua nota ainda não é 10. Mas, para não ter prejuízo financeiro, o Ministério da Saúde vem repassando isso mês a mês. Se, a partir de setembro de 2021, o Ministério da Saúde fosse trabalhar com base na nota, o município deixaria de receber isso por mês. Era para começar a valer essa conta dos indicadores mesmo a partir de janeiro agora, mas vai ser feita uma mudança gradual a partir dos meses de abril, que termina o primeiro quadrimestre de 2022, mês de agosto e mês de dezembro. A ideia é assim. Agora, em abril, o Ministério da Saúde vai usar 2 indicadores para definir o financiamento, que são os indicadores de pré-natal e HIV e sífilis. Quando for
lá em agosto, o Ministério vai usar 5 indicadores. E quando for lá em dezembro, o Ministério vai usar os 7 indicadores. E isso, às vezes, deixa alguns municípios de uma forma cômoda. Deixa o município de uma forma cômoda, porque ele acredita, mas o Ministério vai pagar tudo até abril, então não vou ficar na minha. Não é interessante. É interessante que comece para valer todos os municípios a partir de janeiro agora. Porque quando chegar em dezembro, se ele não começar agora em janeiro, ele não vai ter série histórica na hipertensão arterial para avaliar, então o resultado vai ser ruim do mesmo jeito. Inclusive, tem município que diz, mas a avaliação de abril são só 2 indicadores de pré-natal e de isso, mas tem um probleminha aí, que se você não trabalhou pré-natal já a partir de agosto de 2021, você vai ter aquele problema, Herbert, que aconteceu lá em Teixeira. Então, o município não vai bater esses indicadores. Mesmo sendo apenas 2 indicadores, ele não vai bater esses indicadores agora, no mês de abril. Então, com relação a Teixeira em específico, o município está muito bom, essa nota ela tende a ser bem maior ainda, e eu acredito que chegando ao final de abril, o município vai ter essa nota fechada em 10. Essa é uma previsão que eu faço porque essa gestação, em abril, completa-se basicamente cerca de mais de um ano, trabalhando mais fortemente, com foco nos indicadores. Então, eu venho a crer que o município chega no 10 em abril. Em dezembro, não vai dar para chegar não por causa da questão dos hipertensos, mas em abril a gente tem elementos para acreditar. E a Ivanildo disse que também está acreditando nisso, e como vocês estão em campo aí nesse trabalho diário, firme e forte, então com certeza vocês vão chegar lá. Herbert e Ivanildo, vocês querem comentar? Você fez você lançou, né, no SS Feedback a questão do indicador preliminar, e Ivanilda também, antes de você já tinha feito e deu essa mesma previsão, viu? A nota que você colocou, mais ou menos, né, parecida. Isso, porque assim, como eu citei anteriormente, a gente está tentando trabalhar em cima das fragilidades. E assim, tendo em vista que a gente tem indicadores, né, que tem um peso bem mais elevado, peso 2, então a gente está focando nisso também, entendeu? Para tentar avançar também e ter um certo conforto, entende? Até porque, assim, a gente sabe que em determinados indicadores, por exemplo, de hipertensão arterial, né, o resultado de um quadrimestre pode refletir no outro. Aliás, em todos os indicadores, mas a gente sabe que, por exemplo, o indicador de hipertensão arterial, né, que trata de 2 aferições em um curso de 12 meses, não é isso? Então, se você não trabalhar corretamente o primeiro semestre do ano, você vai ter, não vai refletir de forma benéfica, né? No segundo quadrimestre, no segundo semestre do ano. Então, tudo isso aí a gente está tentando ajustar para que a gente realmente tenha resultados bem mais satisfatórios e fortalecendo os indicadores que têm o maior peso também. Essa é uma estratégia também que a gente está tentando, na prática, né, executar. Perfeito, Ivanilda. Então, vou avançar mais um pouco. E agora vamos olhar para os resultados atuais. Como é que estão vocês hoje com relação ao Previne Brasil? Esse gráfico, ele vai mostrar umas quedas a partir desse ponto, mas vamos desconsiderar porque esse já é o mês 1 de 2022, isso já é vigência do primeiro Q 2022. Olha que interessante, nós temos o resultado positivo do Q2, o Q3 ainda não saiu o resultado e nós já estamos no Q1. Então, nós temos 3 quadrimestres envolvidos no mesmo período de tempo.
Ivanilda? Eu acho que vale ressaltar aí que, infelizmente, nós tivemos, assim, agora um recesso, né? No último mês do ano, em dezembro, e, infelizmente, mesmo que a gente tenha se programado para que isso não acontecesse, né, a gente sabe que reflete de forma negativa nos indicadores, porque não tem a continuidade da assistência. Mesmo que a gente tenha se programado com as equipes para antecipar as consultas de pré-natal, mas infelizmente não deu tempo de fazer muita coisa que a gente pretendia. Então, assim, a gente está dia a dia tentando também se qualificar para que a gente possa estar prevendo e se antecipando a essas questões aí, né, Herbert? Exato, Ivanildo. Na verdade, são questões administrativas que a gente tem que tentar sanar, né? Mas que fica de aprendizado, né? A questão do recesso de final de ano, porque a meta é como você diz, é a hora final, né? É a hora final do indicador. Então, a gente parar as atividades nesse momento realmente fica complicado, fica muito difícil. Você é testemunha do esforço que a gente fez até o fim com os citológicos, com os hipertensos, para ver se a gente chegava ao patamar de 10, né? Mas também eu sou crente nisso, que agora não tem como a gente não alcançar o 10 no Q1 de 2022, né? E fica o aprendizado, a questão do Q3 de 2021, né? A questão do recesso. Olhando para esse gráfico, vamos fazer um corte nesse ponto, que aqui nós temos o final, nós temos o mês 12 até 31/12/2021. Por exemplo, essa diminuição aqui na hipertensão é porque o ESUS Feedback ele já está prevendo todos os hipertensos que precisam ser reacompanhados novamente, agora para o Q1 2022. Então, para avaliar o Q3 2021, nós precisamos olhar desse ponto aqui para trás. Então, olhando para esse ponto, no caso, tem a Graziela, coordenadora da imunização, então ela vem mantendo a série histórica, principalmente a partir do mês 6. Começou no 6 aqui, ela deu uma subida e chegou aqui, bateu no 97 e vem sempre variando aqui, bem próximo do 100. Acompanhamento de vacina, né? A parte da imunização. Com relação aos outros indicadores, a gente tem subida em todos. No caso do citopatológico, então, teve uma melhoria muito grande, principalmente aqui no curto espaço de tempo. Isso aconteceu nos 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 6 meses, no último semestre de 2021. E com relação aos outros indicadores também, ou seja, se olharmos para o resultado aqui no início, lá no mês 2, e olharmos para o resultado aqui no mês 12, nós conseguimos ver essa série histórica. E olhando para a série histórica, é impossível dizer a vocês que vocês não vão tirar uma nota no intervalo de 9 a 10 agora nesse quadrimestre. E com certeza chegando em abril, nesse 10 que o município deseja. E comentar com vocês que mais do que números, mais do que resultados, isso vai refletir uma sensação diferente na população, porque a população começa a dizer assim, ora, a gente está tendo mais assistência, o profissional de saúde ele começa a ter um olhar diferente para o cidadão, porque o Prevenir Brasil trabalha com a lógica de fidelizar o paciente, não é isso? Vou deixar o Herbert falar melhor sobre essa situação, Herbert. Pois é, Fábio, dentre essas experiências, inclusive essa da ID citológica de grande sucesso, né, implementada, Ivanildo pode até falar um pouco sobre isso por Ivanildo, porque são ideias que vão surgindo e vai implementando e a gente vê o resultado. Mas como você fala, eu acho que nós temos 3 pontos, né? Temos o profissional, temos a gestão e temos o usuário, onde o maior ganho realmente é o do usuário. Porque, veja, uma ferramenta dessa, do SUS Feedback,
para uma coordenação e uma gestão, nos dá um subsídio enorme de conseguirmos todos os indicadores. Por quê? Porque ele não dá só números frios, eles me dão nomes, eles me dão pessoas, né? Então, o que acontece? Em todo começo de ano, todo município faz suas reuniões de planejamento. E o que a gente pede para o profissional você tem que atender a gestante, o hipertenso, o diabético. Sequer você dá nenhum número, você não dá nenhuma meta para o profissional de atenção básica chegar. Não dá um número para chegar, né? Com esse feedback, não. Além de números, além de toda a parte gráfica, nós temos também a parte nominal, né, de cada pessoa. Então, ele é sensível a isso, né? Então, o que é que acontece? É bom para o profissional, porque, veja, como para a gente que está numa coordenação, eu tenho que passar um mês todo calculando, por exemplo, o indicador de citológico para dar para a minha equipe o que ela deve fazer. Para eu fazer isso, eu tenho uma demandar muito tempo e a gente sabe que hoje, no dia a dia, só sabe quem está à frente de uma coordenação, de uma secretaria de saúde, que são problemas menores que às vezes nos consomem, certo? São problemas triviais que às vezes a gente deixa de fazer um trabalho importante por trás e resolver ali questões pessoais ou questões singelas, né? Então, o que é que acontece? Para o profissional é excelente porque dá esse suporte ao profissional. Para a gestão também é interessante porque aumenta o custeio do município e o mais importante é a sensação de saúde. Nós temos a sensação de segurança, né? Quando o cidadão, a pessoa, se sente segura no seu ambiente. E nós temos a sensação de saúde, que eu acho que esse que o Previne Brasil faz o usuário ter. Por quê? Como você estava falando. Mas antes não havia a visita de um técnico de enfermagem para aferir minha pressão. E hoje tem. Por quê? Porque o profissional está atrás do indicador dele, né? Está atrás da premiação dele, né? E também a gestão está atrás da sensibilização do profissional para que aquela assistência seja feita. Então, antes eu fechava uma gestação meio sem muito sentido. Hoje não, eu sou obrigado a fechar aquela gestação e acompanhar todas as consultas, né? Eu tenho a vacina, que é muito importante, né? Então, a equipe está pegando na mão do cidadão para ir para a unidade, e isso dá uma sensação de saúde na comunidade extrema. Eu acho que esse é o maior benefício, fora financeiro, fora de premiação, é o maior benefício que o município traz para o seu usuário. E o feedback é fundamental para que a gente atinja isso. Obrigado, Herbert, pelo seu feedback. Esse nome feedback ele é interessante, que em uma reunião que a gente fez ainda na época de concepção do software, eu lembro de Herbert sendo secretário de Santa Terezinha, Paraíba, secretário de saúde, isso foi anterior a 2021, e a gente falando, né, eu vou colocar o nome dele, os feedback, ele disse que não tinha nome melhor, porque a ideia é dar feedback, não somente ao gestor municipal, nós temos muitas ferramentas que o propósito delas é ficar instalado naquele computador lindo e maravilhoso que o secretário tem na sala dele. Mas fica lá. O ESUS Feedback, não. O ESUS Feedback, ele é multiplataforma, então, recentemente, aliás, ontem, a gente colocou o app na Apple Store, então, ele pode ser baixado no iPhone, pode ser baixado no Android, ele pode ser acessado no computador e tem um perfil voltado para cada profissional. Porque, dessa forma, a mesma informação ela consegue ser comunicada a todos os níveis. Ela consegue ser comunicada ao agente comunitário de saúde, que Dona Maria está sem acompanhamento de hipertensão, o enfermeiro já fica também vendo, o secretário já visualiza o administrador, o coordenador. No caso da vacina, tem a Graziela aqui. Aquela informação daquela criança faltosa, ela já consegue ser comunicada a todos os níveis ali, começando da microárea para a área até chegar na gestão municipal.
Então, essa integração, essa democratização da informação que a gente conseguiu fazer com ele é que tem trazido essa sensação de que a ferramenta ela ajuda bastante no processo de trabalho. Ivanilda está com a mão levantada, gostaria de fazer comentário? Acho que não, acho que ela levantou a mãozinha só por... Foi da última vez que ela falou. Pronto, gente, então vamos avançar mais um pouquinho. E chegamos à telinha onde nós estamos prevendo aqui uma nota de 9,24 para o terceiro Q 2021. Vocês já estão atualmente com 8,08. Então, a gente acredita que vocês chegam a esse 9,24. Agora, no terceiro quadrimestre de 2021. Essa é a minha previsão. Esse resultado deve sair até o final de janeiro de 2022. Mas a gente acredita que vocês vão tirar essa ou uma nota melhor que essa no indicador sintético final, no ISF municipal. Alguém gostaria de fazer comentários? Sim, Fábio. A gente foi até audacioso de fazer esse cálculo. Você lançou essa ferramenta excelente, esse preliminar, porque a gente fica com angústia. Veja, olha, hoje é a 13 de janeiro e ainda o Ministério ainda não lançou e a gente fica com aquela angústia de saber como foi o resultado dos trabalhos. E Ivanildo pegou um dia comigo e a gente conseguiu fazer uma previsão, está mais ou menos perto aí da sua. Graças a Deus, com muito esforço, com tudo aquilo que eu falei para você, os benefícios. Isso não é só uma nota. Por trás do número existe histórias de vida, né? Existe realmente uma assistência. Então, não é só um número frio de tela, é uma assistência que realmente é dada ao usuário. E, se Deus quiser, a gente vai ter esse resultado e no próximo quadrimestre vamos fechar todos os indicadores. O Ministério da Saúde lançou o selo APS de qualidade para criar uma formalização e um reconhecimento oficial pelos municípios que conseguiam o indicador sintético final acima de 7. Hoje, o município de Teixeira já tem esse selo APS, por conta que vocês têm ISF acima de 8. Então, com certeza, a partir de agora, vocês vão continuar mantendo essa característica. Com relação às ações estratégicas, tem várias. Por exemplo, agentes comunitários de saúde agora está enquadrado nessa opção, Laboratório Regional de Produção Odontológica, mas tem uma que é muito sensível, que é o Informatiza. Então, o município... Ivanilda comenta que a internet dela está oscilando. Tudo bem, Ivanilda. Qualquer coisa você pode mandar mensagem aqui no chat para a gente, que a gente lê a mensagem. Com relação ao Informatiza, o município ele vinha recebendo R$ 2.000 por 6 equipes. Hoje o município tem 7 equipes, então acredito que o município já consegue fazer a solicitação do custeio da nova equipe com relação ao Informatiza. Isso, já fizemos, viu, Fábio? Já fizemos a adesão, estamos esperando aí o Ministério liberar. A equipe gestora proativa é assim mesmo, é verdade. Quando o município tem uma equipe gestora proativa, a gente consegue ver os resultados melhorando, porque os profissionais de saúde eles precisam de apoio. E é acesso ao sistema e-gestor, é acesso ao sistema de Fundo Nacional Municipal, é um monte de sistema para você entrar e responder algumas demandas. Se isso não for respondido, infelizmente o município ele acaba sendo penalizado. Então, estamos finalizando nossa apresentação dos dados.
E nós trazemos aqui uma frase bem informal, que diz assim: para se dar bem no programa Previne Brasil, a ideia aqui é receber todos os recursos federais, o município ele precisa implementar o processo de monitoramento e avaliação. Então, aquela reunião de equipe, que tem mês a mês, se não tinha, Teixeira com certeza tem, mas outros municípios não implementam mais essa reunião, que é um instrumento de trabalho, ela precisa discutir dados, ela precisa discutir a situação do município. Então, esse processo de monitoramento e avaliação que vocês levaram para dentro do processo de trabalho do profissional, para o dia a dia, para a ponta, entregar ao profissional de saúde essa possibilidade de estar acompanhando os seus resultados em tempo real, isso com certeza faz toda a diferença. Distribui, não é isso, Everton? Distribui as responsabilidades. Equipe X, olha, essa população é tua, cuida. Equipe Y, agente comunitário de saúde, João, Tereza, Joaquina, Severina. Então, essa população está na tua microárea. Cuida, monitora, pesquisa, vê o que aconteceu. Então, a gente precisa cada vez mais de ferramentas tecnológicas para ajudar, porque a gente entende que deixar o profissional de saúde, que já tem muita coisa para fazer, ocupado com planilhas e mais planilhas, com folhas e mais folhas. Por exemplo, tem lá a planilha de hipertensão, que daqui a um mês já está completamente diferente, ele tem que atualizar tudo manualmente. Isso vai sair do tempo de trabalho dele. Exato, Fábio. Apesar de toda essa facilidade, que o SOS Feedback nos oferece, se não houvesse a preocupação dos gestores maiores da implantação desse sistema, né, dos gestores de realmente ser sensível e entender tecnicamente, né, como isso funciona, seria impossível, porque, veja, o SOS Feedback lança a informação em PDF, ele lança ali, no momento, todos os dias, inclusive, né, a situação do município, e a gente ainda, às vezes, tem que até compartilhar, como você sabe que tem aquela ferramenta, compartilhar, às vezes, ou outros casos específicos, para que o agente compartilhar no grupo ali da equipe que Ivanildo formou, para que realmente aquela assistência seja efetivada. Então, como você diz, o gerenciamento é muito importante. O sucesso dos indicadores se deve muito aos trabalhadores, às equipes comprometidas que a gente tem, e também ao gerenciamento maior, né? ao pensamento gerencial do prefeito, do secretário de saúde, da coordenação de atenção básica, de ter essa sensibilidade, né? Porque, mais uma vez, não é só são números, é uma assistência, são vidas, é a saúde das pessoas que está em jogo para isso. Ivanildo, deseja comentar? Exatamente isso, né? A gente sabe que a equipe é um todo bem maior, né? Composta pela gestão, pelos trabalhadores de saúde e também pelos usuários, né? Que tem que colaborar com o serviço. Então, a gente tem que entender, enquanto gestão, que a gente tem que dispor de condições mínimas, né? Para que a equipe possa, na ponta, desenvolver suas ações para que a gente realmente tenha os reflexos, né, positivos na assistência. Então, assim, esse compromisso, o gestor teve essa sensibilidade, né, graças a Deus, tanto que a gente teve também uma reformulação, né, na lei de premiação aqui no município, né, onde o prefeito, ele aumentou, né, o percentual de gratificação para os profissionais de 50% para 70%, né, para que isso sirva também de estímulo, né, e reconhecimento, né, a quem está na ponta desenvolvendo nas práticas as ações, e também o compromisso de não deixar faltar os insumos essenciais, né, para
o desenvolvimento de ações essenciais e que, se a gente não tiver o mínimo, a gente não tem como realizar, não é isso? Então, assim, houve todo um trabalho em conjunto, né? E foi por isso que nós tivemos um sucesso, né? Que a gente hoje comemora. Com toda certeza, isso é verdade. A equipe, ela assiste à população, esse apoio da gestão, essa capacidade de dar resposta rápida, de entregar as condições mínimas de trabalho, ela faz a diferença. E a gente encontra isso em muitos municípios que não têm uma gestão organizada, como a Teixeira tem, e o profissional ele diz, olha, não tem aqui condições porque falta o insumo, falta o EPI, e como esses itens não chegam, a assistência ela fica prejudicada. Esse trabalho de avaliar resultados de indicadores ele é muito interessante, porque quando o resultado é ruim, que a gente começa a estudar mais profundamente, a gente vai entender que aí tem um porquê, e é possível entender esse porquê. Então, quando a equipe ela é integrada, ela trabalha de forma proativa e cooperativa, como a equipe de Teixeira, então esse resultado ele vem. E, por último, aqui, de minha parte, Fábio Júnior, da parte também vou falar em nome do Johnny Vinícius. Johnny Vinícius é meu sócio, ele não pôde participar dessa reunião hoje, e também da nossa equipe, a equipe Biatic, o Renato, principalmente, que dá apoio a Teixeira nas dúvidas relacionadas à qualificação dos dados dentro do prontuário. Fica o nosso agradecimento na confiança que vocês depositaram em nosso trabalho. E a gente espera continuar com vocês aí por um longo tempo, apoiando tecnologicamente e apoiando também nos direcionamentos com relação ao uso do prontuário eletrônico do cidadão, com foco no Previne Brasil em si. Então, tudo que tem a ver com o Previne Brasil, registro qualificado de dados, auditoria de dados, a gente consegue apoiar vocês nesse sentido. Então, o meu muito obrigado, em nome de toda a equipe Biatic, por essa parceria, ao Ebert e a Ivanilda eu não conheço pessoalmente, mas esses dias eu estarei indo a Teixeira e com certeza vou conhecer você pessoalmente, Ivanilda, mas só pelo o timbre da sua voz aqui já me parece uma pessoa muito compromissada, uma pessoa... A gente hoje em dia fala em mente aberta, mas eu diria uma pessoa proativa, né? O Ebert, ele comenta muito bem, quando a gente às vezes conversa, ele comenta sobre a sua capacidade de trabalho que você vem desenvolvendo e essa mão a mais que faltava em Teixeira, que você conseguiu preencher esse espaço que ainda estava faltando. Então, meu muito obrigado aqui em nome de toda a equipe Biatic, a vocês, da equipe gestora de Teixeira. Eu é que tenho a agradecer, Fábio Júnior, por essa ferramenta tão essencial ao nosso trabalho, de uma valia imensurável para nós aqui no serviço, né? A gente sabe que é como o Herbert bem falou, né? Quando a gente trabalha com números, os números frios, é muito difícil, né? A gente desenvolver. Claro que a gente tem um poder, né, enquanto equipe, de desenvolver estratégias, mas é diferente, né? Quando a gente sabe o que está fazendo, é imensurável. Eu não tenho nem palavras assim para descrever realmente os benefícios do SUS Feedback para nós no dia a dia. Então, assim, nós, enquanto gestão, é que agradecemos, porque a gente sabe que uma grande parte desse resultado positivo também advém, né, dessa ferramenta sua, porque facilita nosso trabalho aqui enquanto município. Então, obrigada pela parceria e de antemão eu afirmo que nós estamos juntos, né, por mais um ano aqui no município e com certeza teremos resultados bem melhores. Vamos chegar a nota 10, como eu já disse a Herbert, ele não acredita, mas eu disse a ele, você vai ver que nós chegaremos ao 10. E tá aí, né, os resultados. Então, assim, a gente só tem a agradecer
ao grande empenho também dos profissionais que estão incansavelmente na luta conosco, sabendo das dificuldades, né, que nós enfrentamos também no dia a dia. Estamos vivenciando uma pandemia a nível mundial, né? Mas nós temos profissionais comprometidos e que, apesar das dificuldades, estão no dia a dia conosco, fazendo um belíssimo trabalho. Então, agradeço a todos. E em nome da gestão também, se Deus quiser, a premiação, né, desse quadrimestre está saindo também para motivar também mais um pouquinho todo mundo que está envolvido nessas ações no dia a dia. Então, obrigado, Fábio. Obrigado aí pela sua mente brilhante, pelo seu trabalho, que pode ter certeza, está ajudando o SUS, está ajudando a Paraíba, a Teixeira, a chegar a patamares muito importantes de saúde. E agradecer também a Ivanildo por todo o apoio. Como o Fábio disse, quando você chegou, Ivanildo, deu um up diferenciado. Mas agradecer muito aí o seu feedback e que Deus continue abençoando aí a sua mente para desenvolver cada vez coisas importantes para a gente poder trabalhar melhor. Obrigado, viu? O agradecimento também é meu, Everton, com relação principalmente a você. Aquela época que a gente trabalhou lá em Teixeira, você sendo secretária municipal de saúde e trazendo aquele monte de problemas, e aquele seu anseio por ferramentas tecnológicas, ele disparou essa necessidade e a gente começa a trabalhar e trazer essas ferramentas. Nós temos em mente continuar evoluindo esses feedback para se encaixar cada vez melhor nas necessidades municipais e desenvolver outras ferramentas também, principalmente no âmbito da vigilância em saúde. Então, com o passar do tempo, a gente vai tentar melhorar a vida dos profissionais de saúde, trazendo outras soluções também, assim como trouxemos o ESUS Feedback.